Fala galera, chegando aqui na nossa final. Pessoal, mais um dia, estamos aqui num ambiente que não é controlado e hoje está ventando muito, então pode ter dificuldade aí para vocês entenderem o que está sendo dito, mas aqui a gente está para cumprir o prometido e hoje a gente vai cumprir o prometido. Vamos desfechar, vamos fazer o desfecho dos 31 dias. Foram 31 dias aqui falando, 31 dias aqui mostrando, ensinando. Foram 31 dias estimulando você a se tornar aí uma pessoa melhor, estimulando você a se conhecer, estimulando você a se desafiar. Pessoal, foram 31 dias. Hoje estamos aqui para atravessar nossa linha de chegada e vamos iniciar um novo projeto em relação a parábolas. Vai ser mais um desafio, porque as parábolas aí são em torno de 40 parábolas, é muita coisa, são 40 parábolas. Mas vamos primeiro finalizar aqui o nosso provérbio e depois a gente pensa aí no que tem que ser feito, beleza? Estamos aqui em Jericoacoara, o paraíso do Brasil, certo? A gente está aqui mais um dia de sol, hoje foi o solzão escaldante. E a gente está aqui para aproveitar as coisas que Deus fez para nós. A gente aproveita esse mar lindo, a gente aproveita esse sol, o pôr do sol, um dos pôres do sol mais lindo do Brasil. Aqui realmente é surreal. E hoje a gente está no Provérbio 31, vamos utilizar aquela bíbliazinha, aquela da linguagem mais complexa, mas a gente vai poder aqui conversar, a gente vai poder falar de uma forma que vai simplificar o entendimento de vocês, certo? Provérbios 31, quem tem a sua bíbliazinha aí possa acompanhar. A gente vai dar início aqui no Provérbios 31. Ele diz assim, ó, as palavras da mãe do rei Lemuel, que é uma palavra de mulher, ou seja, foi a uma mulher que instruiu, uma mulher instruiu seu filho. E aqui a gente já começa de bate-pronto a entender, a gente começa de bate-pronto a entender a finalidade, a gente começa de bate-pronto a compreender aquilo que a mulher ela nasceu para fazer. Mas a mulher nasceu para fazer uma coisa, ela nasceu para instruir. A mulher ela nasceu para instruir, a mulher nasceu para moralizar, a mulher nasceu para governar, a mulher nasceu para mostrar o caminho que tem que ser percorrido. A mulher ela é responsável por moralizar o mundo. Como assim, Michael? Moralizar o mundo? A mulher ela é responsável por instruir homens e mulheres. Elas são a cabeça da relação, a cabeça pensante. É como se fosse a parte que pensa na história toda e o homem é a parte que executa. Essa, de fato, é uma mulher que está com o feminino acertado, é uma mulher que está em conexão com Deus, é uma mulher que age com o espírito fortalecido. Ela tem essa missão de instruir, ela tem essa missão de educar, ela tem essa missão de ensinar. Não que o homem não tenha essa missão, mas a mulher ela tá ali todos os dias, de bate pronto, ela tá ali acompanhando os detalhes minuciosamente. E aqui a gente vê e percebe que é uma mulher sábia. Ela fez o que? Ela instruiu uma pessoa que se tornou rei. Ela deu conselhos para uma pessoa que se tornou rei. E aí aqui embaixo a gente percebe o que foi dito. Ó, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. E a gente passa aqui para o versículo 2. Ela diz assim, ó, como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Pessoal, aqui ela está dizendo que a gente não deve dar a uma mulher, a gente não deve dar a uma mulher coisas que estão resumindo ao material. A gente não deve dar à mulher aquele resultado de um trabalho.
Presta atenção, a mulher ela nasceu para ganhar tudo, tudo de um homem. Mas quando isso se resume a coisas, já, já passa a não fazer mais sentido. O homem ele criou a mulher e principalmente, aqui está um ponto forte da situação, ele criou a mulher após o homem, ou seja, ele criou tudo aquilo para servir a mulher. Aí você me pergunta por que, Mário? Porque ele fez assim, ó, ele construiu tudo e depois fez o homem no sexto dia. Quando ele faz o homem, ele diz: você nasceu para governar sobre tudo que há na terra. Ou seja, o homem ele tem governo por tudo aquilo que foi criado antes. O homem tem governo sobre os animais, assim como tem governo sobre os bichos que rastejam, tem governo sobre tudo na terra. E a mulher, ela foi criada através da costela do homem. Ela nasceu de um pedaço do homem, ou seja, ela veio depois do homem. Então a mulher ela veio para governar tudo, todos os seres, todos os bichos, tudo tem que se curvar ao feminino. Tem que se curvar ao feminino. Isso é importante, mas entenda, o que foi dito aqui é que o homem ele tem que dar tudo, mas primordialmente, de forma primeira, é o amor. E quando a relação não se baseia, não é pautada nisso, quando é pautada em coisas, e aí é onde há a destruição de tudo. Esse recado foi a mãe dele que passou. Quando você tem uma relação, quando você oferece para a mulher tudo aquilo que não é o seu amor, e essa relação é pautada nisso, começa a haver destruição. É aí que começa a destruição. Aí no 4 ele fala assim, ó: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Aqui, pessoal, ele trata um assunto importante e polêmico sobre a questão da bebida. Ela fala que não é próprio dos reis beber vinho e nem dos príncipes desejar bebida forte. Um dia eu estava entrando numa farmácia, era num domingo à tarde, e estava tendo uma discussão entre os funcionários da farmácia em se era pecado beber ou não. Aí um dizia que era conhecedor e falava que não, ali está escrito que não pode. A outro, não, isso pode, porque não sei o que, e aí tal, e tal, e tal. E eu vendo toda aquela confusão. E aí eu peguei e falei sobre Provérbios. Olha, existe um livro chamado Provérbios, é um livro rápido, é um livro pequeno, tá dentro da Bíblia, que são 31 capítulos e vocês leem de forma rápida. Vocês podem ler isso aqui rapidamente. Se você gostar de uma leitura dessa, você lê aí em 1h30, 2 horas no máximo, uma leitura dessa, em um dia. E lá tem dizendo sobre a bebida. E eu vou te contar, não é pecado beber. Não é pecado beber. O problema está na embriaguez. O problema está no excesso de bebida. E aqui ela diz, ó, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Ou seja, isso ela está direcionando, ela está educando, ela está instruindo o próprio filho a que, se ele passar a beber isso de forma desenfreada, se ele beber de forma descontrolada, ele não vai poder tomar decisões acertadas, ele não vai tomar as decisões que ele tem que tomar, porque ele perde a consciência. E aqui ela não fala, ela não pontua desenfreadamente, mas ela dá a entender que se ele fizer isso, ele vai acabar gostando, ele vai acabar entrando nesse mundo, e daí ele vai, de forma desenfreada, ele vai afundando nisso. E, pessoal, o que acontece em muitas relações, o que acontece muito no mundo masculino, no mundo masculino é isso, é a questão da bebida, é a questão de se esconder atrás da bebida, é a questão de apagar os sentimentos na bebida, é como se colocasse a bebida tapando algum buraco. E através da bebida é que acessa outras coisas ainda piores. Os homens, eles
eles entram no mundo da bebida com uma busca. E que eu vou ser sincero com vocês, que a maioria dos homens, eles dão início à bebida à procura, ali em troca de prazer, em troca de curtição, em troca de busca por uma noite, um relacionamento, enfim. E daí eles iniciam esse tipo de vida, eles iniciam no mundo da bebida. Só que, assim como há um início nesse mundo, a gente pode fazer um paralelo com um ciclo virtuoso. Aqui é um ciclo vicioso. A gente pode fazer um paralelo com um ciclo virtuoso. O que seria um ciclo virtuoso, Maicon? Um ciclo virtuoso é aquele ciclo que alimenta, é aquele ciclo que te faz bem. Se você começar a fazer atividade física, você pode começar a se alimentar melhor. E se você se alimenta melhor, você pode começar a dormir melhor. E se você dormir melhor, você começa a criar resultados. Ou seja, você percebe que você entra em uma forma de se disciplinar através da atividade física. Depois você começa a se alimentar bem, depois você começa a dormir melhor, e aí depois você entende? Isso se torna um ciclo virtuoso. E um ciclo vicioso é aquele ciclo que te joga para baixo. Talvez você entra no mundo das bebedeiras, aí depois você entra no mundo das festas, da noitada, aí depois você conhece jogos, apostas, você se envolve com droga. Então isso é um ciclo vicioso. Você entra em um mundo talvez procurando algo e acaba encontrando algo que você não procurava. Então por isso, daí o motivo desse conselho, daí o motivo dessa indicação, principalmente pessoas que nascem de uma família de governo, principalmente as pessoas príncipes ou aquelas pessoas que vão se tornar rei. Então, são postos colocados por Deus e postos onde há tomadas de decisões. E entrando num mundo delicado desse, pode haver muitos erros através disso. Até hoje a gente percebe que existem homens que, por conta de diversos fatores na vida, eles se afundam na bebida. Até hoje a gente percebe isso. Frustrações, a gente percebe tristezas, a gente percebe uma infinidade de possibilidades, onde os homens, onde eles não têm a cabeça ou eles não têm a instrução correta, eles acabam encontrando na bebida uma válvula de escape. Uma válvula de escape com problemas familiares, com problema com o filho, com problema... Enfim. Então essa aqui é uma instrução. Michael, é errado beber? Já respondi, não é. Não é. Mas aqui é um local para onde você deve ter cuidado. A questão está no excesso. No 5 ele diz assim, ó, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Esse aqui foi o motivo dela dizer para ele não se envolver com isso. Daí bebida forte ao que está prestes a perecer e o vinho aos amargurados de espírito. Ou seja, isso que eu acabei de falar para você. As pessoas procuram em bebidas a tapar buracos, eles procuram em bebidas maneiras de jogar para o alto, maneiras de se esquivar dos seus próprios problemas. Mas com uma maneira que é encontrada de se esquivar, de aliviar a dor, eles acabam proporcionando mais dor. Eles acabam entrando num mundo pior. E esse é o grande detalhe. Às vezes a gente foge, a gente se furta da possibilidade de enfrentar, de ir de encontrar o desafio. E nessa ideia de correr, de se esconder, a gente acaba tropeçando, a gente acaba caindo e a gente acaba sendo consumido por isso. No 8 ele diz assim, ó: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que ela está dizendo aqui foi aquilo que eu sempre falei para vocês, em relação a abrir a boca, em relação de falar, em relação de proferir, em relação de clamar. A gente costuma abrir a boca para reclamar. Todas as vidas
que a gente reclama, a gente está clamando duas vezes. Só que ao invés de clamar duas vezes, a gente reclama para o diabo, a gente reclama para aquilo que nos leva para baixo. Reclamar é como se você estivesse pedindo para quem te leva para baixo. Quando você clama para quem está na altura. Depois que eu entendi isso, a vida ela deu outro sentido. Todas as vezes que eu pelo menos cogito a possibilidade de reclamar, eu penso nisso. E você também, a partir de hoje, vai começar a pensar assim. Quando você pensar em reclamar, você está dizendo que você está clamando para o diabo. Isso não faz sentido. Essa energia você não vai perder. Você vai pegar essa energia e canalizar para fazer sempre melhor. Você vai pegar essa energia para canalizar e fazer sempre melhor. Sempre melhor. E aqui é interessante que a gente entra numa parte do capítulo onde ele vai apontar uma mulher virtuosa, que é uma mulher ideal. Mas na verdade não existe uma mulher ideal. Existe aquela mulher que você vai conseguir juntar os seus pontos com o dela e administrar isso para o resto da vida. Pessoal, eu era um crítico ferrenho de relacionamento. Porque quando eu lia Coríntios 13 e eu imaginava e na minha cabeça passava que era impossível alcançar aquele amor. E de fato é impossível alcançar amor porque aquele amor vem de Deus. Aquele amor tem uma via, vem de cima para baixo. E se você não tiver em comunhão, se você não tiver em acesso com Deus, você é incapaz de amar daquela forma. Você é incapaz de amar daquela forma. E para visão de muitos é impossível. E aqui eu torno a dizer, você é incapaz de amar daquela forma caso não tenha acesso, caso você não acesse a Deus, você não acesse o Criador. Acessando o Criador, você acessa tudo aquilo, você é capaz de fazer tudo aquilo, porque aquilo está escondido aí dentro de você. E na minha cabeça, a gente não era capaz de fazer isso. Isso era uma história que era contada. E aí mostrava a minha distância, isso só denunciava a minha distância do Criador, isso só denunciava o quanto eu estava longe de Deus. E hoje eu percebo que existe uma total capacidade do homem de fazer isso. Basta ele estar em comunhão. E aí a grande questão é encontrar a pessoa com a qual você vai passar o resto da vida. E mais uma vez, no meu Maicon do passado, eu acreditava que, como é que pode você encontrar uma pessoa que você ama no meio de 8 bilhões de pessoas? 8 bilhões de pessoas do mundo e você vai encontrar o amor da sua vida. E essa era a minha pergunta que eu trazia para todas as pessoas e as pessoas não respondiam. As pessoas não conseguiam responder sobre isso. E de fato, você não vai encontrar o amor da sua vida, porque o amor quem vai dar é Deus. Você vai encontrar uma pessoa que você vai unir os seus pontos com ela. E o restante, a questão do amor, Deus quem promove isso. E depois que eu descobri isso, depois que a minha cabeça começou a entender esse lado da história e tudo passou a fazer sentido. Não existe o amor da vida, o amor quem dá é Deus. Você vai entender qual a mulher você quer perto de você. Você vai entender qual o homem que você quer perto de você. Esse é o grande game, esse é o grande jogo. E eu vou te dizer, muitos relacionamentos são igual a empresas, 80% aí deu errado. É claro que eu não peguei uma proporção justa, mas muitos relacionamentos eles findam aí nos 2 primeiros anos, porque a gente percebe uma atuação do amor, a gente percebe uma atuação da paixão. Falei paixão. A gente percebe uma atuação da paixão e quando a paixão age, ela tem um prazo para acabar. A paixão tem um prazo para se encerrar. E esse prazo são 2 anos, esse prazo aí são 24 meses. Até 24 meses você vai encerrar uma paixão. E quando a gente está num estado apaixonado, a gente perde a possibilidade de analisar. Quando a gente está num estado apaixonado, a gente perde a sensibilidade.
a gente se torna insensível, a gente não consegue ter um feeling daquilo que a gente está entrando. E esse é o grande problema da paixão. E eu já estive desse outro lado e percebi o quanto isso atrapalha, o quanto isso faz com que a gente erre na nossa escolha. E quando você começa a se envolver com uma pessoa, essa pessoa ela vai levantar bandeiras vermelhas. Mas o que é levantar bandeiras vermelhas? Elas vão denunciar quem elas são. No início, elas vão denunciar quem são nas palavras, nas atitudes, no comportamento. Elas vão denunciar. E pode ter certeza, essa denúncia que elas fazem, isso vai ser ampliado no futuro. Isso vai ser amplificado no futuro. A partir do momento que você for entrando, que você for aprofundando na vida, na união, isso tende a tomar rumos que você não vai controlar. Agora depende de uma coisa: se as duas pessoas tiverem a sensibilidade, se as duas pessoas tiverem essa vontade de se conhecer, de autoconhecimento, de procurar melhorar, de viver desafios, de não arregar, de querer seguir em frente, nesse processo de melhoramento. E aí faz total sentido. Sempre quando as pessoas chegam interrogando e perguntando, eu dou até um principal conselho. Cara, não case. Não case. Hoje, eu não vivo uma situação de casado, mas tá bem perto. Tá bem perto da situação. Não está longe. Mas eu sei da possibilidade, eu sei daquilo que pode acontecer, daquilo que vai mudar. Eu tenho hoje a total noção disso tudo, até porque eu convivi com 50 homens, eu trabalhei com 50 homens e acompanhei, porque isso eu tinha um interesse, e vi quais os problemas de um relacionamento. E quando você identifica os problemas dos relacionamentos e você trabalha isso para que não aconteça no seu, tá tudo bem, não vai acontecer. Quando você faz um paralelo com a empresa, 80% das empresas elas quebram, mas é por conta da administração, é por conta do CPF, é por conta do CPF. E mais uma vez, o relacionamento é por conta de CPF. E o grande lance disso tudo, comparado um relacionamento com a empresa, é que como se você começasse a empreender, só que você começasse com um sócio. E aí, ao invés de você tomar as decisões, são duas pessoas que irão tomar decisões. E são duas cabeças que irão pensar em uma estratégia. E se essas duas cabeças tiverem pensamentos em comum, se essas duas cabeças tiverem desejos em comum, se essas duas cabeças trabalharem de forma que tenham um objetivo na situação, deu certo. E o relacionamento é da mesma forma. Da mesma forma. O relacionamento, quando ele é abençoado por Deus, existe uma prosperidade naquela união. Quando duas pessoas pensam da mesma forma, quando duas pessoas têm a mesma linguagem, o segredo, na verdade, o grande segredo, que não é mais segredo, significa linguagem. Linguagem. Quando as pessoas que estão dentro de um relacionamento têm a mesma linguagem, deu certo. O grande game de tudo na vida está na linguagem, está na união de pensamentos. Quando dois cérebros unem em um mesmo pensamento, a energia disso dobra. Você tem um potencial atrativo enorme, e dentro de um relacionamento é isso. Quando você entender que dentro de um relacionamento você consegue progredir, você consegue chegar no objetivo em comum dos dois bem mais rápido, acabou. E até então eu não entendia isso, até então eu não pensava nisso, mas porque envolvia outro tipo de mentalidade atrás disso, envolvia outro tipo de cabeça atrás disso. A minha cabeça não teve instrução suficiente para poder entender tudo aquilo que eu entendi agora há pouco tempo. Ninguém
dentro ou fora de relacionamento, teve o potencial de me explicar o porquê que dava tão errado. E hoje eu entendo o porquê que dá tão errado e agora a gente vai fazer da forma correta. A gente vai fazer da forma correta e precisa querência, e precisa da linguagem, e precisa do objetivo. Se não tiver isso, não vai fluir. Não vai fluir. E hoje eu olho para trás e percebo o quão, preste atenção, eu olho para trás e percebo o quão existem pessoas que não conseguem entender, quão pessoas que são frágeis nesse tipo de assunto, pessoas que têm fragilidade nesse tipo de assunto porque não querem conhecer, não querem estudar sobre isso, não têm a mínima curiosidade. E hoje a grande quantidade de relacionamentos que chegam ao fim por falta de conhecimento, por falta de inteligência emocional, por falta de educação, são enormes. E aí é onde há o grande problema da família. Filhos de pais separados, filhos de pais separados. Eu sou um filho de um pai separado. E por esse motivo, isso apontava bastante, depois que eu passei a entender, de eu ter uma repulsa muito grande com relacionamento. Quando você começa a perceber dentro de uma relação que você via que mãe e pais discutiam, que não existia amor dentro de uma casa, você começa de forma inconsciente a criar uma repulsa pelaquela situação. Você começa de forma inconsciente a correr disso. E tudo que eu corri, tudo aquilo que eu me esquivei, foram coisas que atrasaram a minha forma de viver, atrasaram a minha forma de progredir. Eu não estou colocando aqui culpa, eu não estou pontuando e dizendo que o motivo de eu ter acordado muito tarde foi por conta disso. Teve uma influência, mas eu precisava viver isso para hoje eu poder estar falando para vocês, para hoje eu poder estar instruindo pessoas que não tinham esse tipo de mentalidade e agora possam ter. Foi necessário eu passar por isso para eu poder estar falando, para eu poder estar explicando para pessoas que pensavam e que pensam da mesma forma que eu. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que tinha, na verdade, que tem o mesmo pensamento que eu tinha. E essas pessoas, elas precisam ser atingidas por essas palavras, porque até então eu não conhecia. Até então eu não sabia, porque eu não tinha ouvido. A gente precisa ouvir pessoas que já passaram por isso e fazer com que essas pessoas entendam o motivo delas pensarem dessa maneira. E hoje, quando a gente percebe aquilo que Deus deixou pra gente, que é uma riqueza, que é a família, inclusive hoje eu falei sobre isso numa conversa, a maior prosperidade que um homem pode ter é a família. E até então eu não sabia disso. Até então eu não tinha ideia disso. Até então eu não tinha vontade disso. Ou seja, eu ia perder a oportunidade de ser uma pessoa próspera. Eu ia perder a oportunidade de ser uma pessoa rica. Eu ia chegar na velhice e não teria a oportunidade de ver com os meus olhos. Eu não poderia observar tudo aquilo que foi construído através de uma ideia minha. Eu fui para um aniversário, tá com um tempo, era um aniversário de uma senhora, a sogra do meu pai. E lá eu tive uma visão dentro daquele aniversário de gerações e gerações. Ou seja, uma pessoa construiu uma geração, construiu outra geração, construiu outra geração, e você vê uma família enorme dentro daquele negócio. Ou seja, começou com 2 pessoas, e aí elas criaram gerações, 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 e se tornou um ambiente lotado de pessoas. É como se todas aquelas pessoas tivessem saído do ventre de uma mulher. Eu tive essa visão, e a gente percebia a felicidade no rosto dela, né? Já uma senhora, e com toda aquela riqueza, e é como se fosse uma grande quantidade de ouro. Todas aquelas pessoas que tiveram uma base da educação, elas saíram de dentro de uma pessoa e aquela educação que ela passou para os filhos foram passadas de geração em geração. E isso é riqueza. E eu tive essa visão naquele momento.
É interessante que eu me empolguei falando sobre isso e tinha algumas coisas que eu deveria falar para vocês e a gente não vai conseguir falar. Sobre a mulher virtuosa. E, cara, essa parte desse capítulo talvez seria a mais importante. E a gente está estourando o nosso tempo e a gente não vai conversar sobre isso. Mas claro que vai existir outras oportunidades. Vão existir outros momentos para a gente poder falar disso aqui. Tranquilo? Vamos fazer a nossa oração para a gente desfechar. Respira aí. Enche todo o pulmão, solta o ar devagar. Respira. Enche todo o pulmão, solta o ar devagar. Respira. Pai, a ti rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renovam todos os dias pela manhã. Te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Te agradeço por mais essa oportunidade de poder estar falando, de poder estar explicando tudo aquilo que um dia eu fui contrário, tudo aquilo que um dia eu não descobri, hoje eu possa entender, eu possa descobrir, eu posso aplicar isso na vida de outras pessoas. Obrigado, Pai, por me fazer desse instrumento, onde eu possa levar tudo aquilo que eu tinha dúvida, tudo aquilo que não tinha clareza na minha cabeça e eu possa promover clareza na cabeça de outras pessoas que tinham a mesma dúvida que eu. Eu te agradeço, Pai, por poder ter participado, por ter passado de cada detalhe disso, para que hoje eu possa traduzir, para que hoje eu possa simplificar para outras pessoas poderem compreender e que essas pessoas possam levar também a sua mensagem para frente. Obrigado, Deus, por cada família, por cada escolha. Obrigado, Deus, pela minha mulher. Obrigado pelos meus filhos. Eu estou te agradecendo já pelos aqueles filhos que eu ainda vou ter. Eu te agradecendo pela minha esposa, te agradeço pela minha casa, por toda a minha prosperidade, por todas as gerações que vão vir depois de mim. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, é interessante. Manda esse vídeo aí para as pessoas que precisam ter clareza a respeito desse assunto. Manda esse vídeo para pessoas que hoje a gente vê gerações e gerações que não querem ter filhos e a gente percebe pessoas fugindo disso. São problemas que é necessário ter, são problemas que você precisa enfrentar. A vida está repleta de problemas, eu falei isso no vídeo passado e não adianta fugir. Não adianta fugir. Aquilo que Deus colocou para você como uma riqueza maior se chama família. E você precisa construir a sua família, você precisa administrar a sua família. Você não vai encontrar o amor porque o amor ele é acesso de Deus. Você pode encontrar a pessoa com a qual combina mais com você. Você pode identificar essa pessoa que você é capaz de suportar, de aguentar todos aqueles defeitos. E o resto é Deus quem manda. O resto, o amor é com Ele. Tranquilo? A ideia principal é ter pensamentos em comum, ter propósito e seguir em frente. Bom, manda esse vídeo aí para as pessoas que precisam dessa ideia, para as pessoas que precisam se encorajar para ter filhos. Elas precisam de uma palavra. Só isso. Assim como eu não tinha essa ideia e hoje eu tenho isso bem formado na minha cabeça, tem pessoas que precisam ouvir isso aí. E você vai mandar esse vídeo para esse tipo de pessoa. Tranquilo? Tamo junto.